Existe uma cláusula societária que praticamente proíbe o sócio de sair da empresa, sair da sociedade durante um período de tempo específico. Praticamente uma sentença de prisão. Você não vai sair da sociedade, não vai sair do projeto, não vai sair da empresa, exceto se cumprir aquele tempo que está previsto dentro daquela cláusula. Eu estou falando da cláusula de lock-up, uma cláusula bem comum em acordos societários, em contratos de investimento, em contratos de M&A, fusões, aquisições, e que muitas vezes, quando mal utilizada, ou mesmo quando não é compreendida, gera muita frustração para o empresário, para o sócio que precisa ficar na empresa durante um tempo específico, ele não tinha talvez a expectativa de ter que ficar aquele tempo, ou eventualmente pode gerar até um prejuízo para a companhia, já que a manutenção de um sócio que é ruim, porque ele está preso a uma cláusula de lock-up, pode gerar repercussão negativa para o negócio. Hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho dessa cláusula, como é que funciona essa regra, em quais situações ela é mais utilizada e por que ela existe também, né? Por que o lock-up existe, já que ele é tão restritivo assim. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador da Safe Consultoria. Nós aqui ajudamos empresas de tecnologia, startups, negócios digitais, empresas que têm um crescimento acelerado a cuidarem de aspectos que passam despercebidos muitas vezes, mas que são muito importantes para a longevidade dos negócios e principalmente para a proteção do caixa da empresa, da sociedade, para garantir que o valor de mercado da empresa permaneça interessante para o mercado. Então, se você quiser ter o apoio da nossa equipe cuidando do jurídico da sua empresa, da contabilidade da sua empresa, da estruturação regulatória do seu negócio, é só mandar uma mensagem aqui no link de baixo para falar com alguém da nossa equipe sem custo nenhum. Você vai conversar com um especialista, nós vamos entender o seu desafio e direcionar você para a melhor solução. Voltando aqui para o tema do nosso vídeo, lock-up. Lock-up é uma cláusula cadeado. Ela é uma cláusula que prevê que a pessoa que está vinculada a ela tem que permanecer na sociedade, na empresa, durante um período de tempo específico, geralmente de 2 anos a 5 anos. Essa é a boa prática de mercado para uma cláusula de lock-up. Mas por que ela existe? Por que uma cláusula tão restritiva assim foi implementada em contratos societários aqui no Brasil e fora do Brasil? Vou pensar no caso aqui de uma startup, de uma empresa de tecnologia, né? Se você é um investidor e você vai colocar dinheiro numa startup ou numa empresa de tecnologia, você concorda comigo que muitas vezes o fator mais relevante para aquele investimento funcionar é justamente a característica dos fundadores, o empenho deles, o know-how que eles têm para fazer aquele projeto dar certo? Existe até uma velha história de que o investidor ele investe no rock, não no cavalo, né? Então ele investe nos fundadores e não na empresa. O produto, muitas vezes ruim, ele é transformado por uma equipe boa. E aí você faz dar certo, mesmo que o produto inicialmente não seja tão bom. O contrário não se aplica. Você pode ter o melhor produto do mundo, que nas mãos erradas, de sócios mal qualificados, desajustados, sem alinhamento, vai dar errado, ainda que seja o melhor produto do mundo. Então, na prática, o investidor investe nas pessoas. E ele não quer investir numa startup, e o investimento geralmente ele é um investimento de longo prazo, 5, 10 anos, ele não quer investir e daqui 2 anos o sócio decide sair. Aquela pessoa que era fundamental para ele ter decidido investir no projeto. Então, uma forma dele se proteger é garantindo que os sócios permaneçam envolvidos naquela sociedade, naquele empreendimento durante um período de tempo mínimo. Ele não pode proibir para sempre, né? Você não tem como amarrar a pessoa para sempre no projeto. Mas durante um período de tempo mínimo, que geralmente é calculado de acordo com o ritmo de crescimento da empresa ou o momento de maturidade do negócio, aquele sócio precisa permanecer na sociedade para que ele possa não ser penalizado, né? Então, esse é um dos motivos. Um investidor investe, ele quer que o sócio fique na empresa. Um outro motivo é quando você tem, eventualmente, uma compra da empresa, uma fusão e uma aquisição, né? É muito comum em operações de M&A, quando o lado que está comprando, a empresa que está comprando aquele projeto, aquela iniciativa, aquele negócio, ela queira que os sócios, que são detentores de conhecimento, de know-how, de rotinas, que tem a cultura da empresa muito forte dentro deles, enraizada neles, eles querem que esses sócios permaneçam por pelo menos um período mínimo de tempo, para garantir que durante o processo de transição, que muitas vezes demora mesmo, 2, 3 anos, tem processos de transição de M&A que duram 5 anos. Durante aquele período é importante que esses fundadores que estavam envolvidos no projeto antes, que fizeram a empresa chegar naquele momento, que fizeram a empresa se tornar atrativa para aquele comprador, ele quer que eles fiquem. Porque eles vão ajudar a irradiar essa cultura, a compartilhar esse conhecimento, a fazer com que o know-how, que antes era só deles, seja compartilhado com outras pessoas da equipe. E aí você mantém esse ativo dentro da empresa, você garante que as operações vão continuar colhendo resultados, plantando resultados, né? Plantando ali aquilo que vai no futuro gerar o resultado que se espera da operação durante um período mínimo de tempo. Então, num M&A, por exemplo, é bem comum que os fundadores e empresários, sócios ali, eles vão fazer uma operação de M&A, eles ficam super felizes, né? Vão lá e vendem a empresa,
vendem lá, fazem operações, eles literalmente vão liquidar a participação deles, eles vendem a participação deles para colocar dinheiro no bolso. Para uma empresa de tecnologia, para uma startup, esse é o objetivo máximo de um fundador, é ele fazer o exit, ele vender a participação dele, porque é ali que ele colhe o resultado do trabalho dele. Mas muitas vezes ele vai ter que ficar ainda durante um tempo trabalhando na empresa. Ele vai se tornar um executivo, ele vai se tornar um C-level, ele vai se tornar parte da cadeira de advisors ou conselheiros da empresa, conselheiros administrativos, conselheiros estratégicos, consultivos. Então, ele vai exercer papéis ainda na operação para que aquela empresa continue mantendo o mesmo ritmo de crescimento em que ela estava. Então, é muito importante, se você está aí planejando vender a sua empresa, se prepare, porque potencialmente você vai vender, mas vai continuar trabalhando na empresa por algum tempo. 2, 3 anos, é bem comum isso acontecer. Tá? Então, o lockup ele tem esse propósito. Um terceiro propósito, menos comum, mas que também eu gosto de pensar, é que se você vai fazer uma sociedade, é muito importante você ter um compromisso de longo prazo com os seus sócios. Então eu costumo recomendar que sócios fundadores de empresas que estão ali começando, mesmo quando você vai trazer um sócio de fora, você já tem tua empresa aí há 5, 6 anos, você vai trazer um sócio de fora, coloca um lockup no contrato, no acordo de sócios de vocês, ou no contrato de vesting, estabelece essa regra porque você consegue pegar o compromisso daquela pessoa e ver o quanto ela está de fato comprometida em permanecer. Porque se empolgar com projetos, com iniciativas é muito fácil. Se empolgar com uma empresa, com uma solução, com uma possibilidade nova, a gente se empolga muito fácil. A novidade tem um caráter de mexer com as nossas emoções, né? Todo mundo adora novidades. Agora, manter isso ao longo do tempo é difícil. E manter quando as coisas começam a ficar ruins também. E empresas têm altos e baixos. Então você ter um compromisso de que aquela pessoa vai ficar sob pena dela ter uma penalidade, né, no futuro, é uma forma de você colher esse compromisso e garantir que aquela pessoa vai se dedicar durante um tempo mínimo ali à sociedade, ao projeto. E na prática, como é que funciona o lockup? Né? Eu expliquei ali as situações de uso, mas você pode estar se perguntando, mas Lucas, eu não tenho como proibir a pessoa de sair. E realmente, é um direito constitucional. A Constituição fala que ninguém pode ser obrigado a permanecer numa associação. E aí vale para empresas também, né? Você não é obrigado a permanecer em nada disso. Ninguém é obrigado a permanecer numa empresa. Agora você consegue criar mecanismos que fazem com que uma saída antecipada se torne menos vantajosa. É isso que é o lockup. O lockup ele prevê que durante um período de tempo, por exemplo, nos primeiros 3, 5 anos de sociedade, aquele sócio que está vinculado ao lockup, se ele sair antes daquele tempo, ele sai de mãos vazias, ou ele sai com um desconto de 50% no valor de mercado da participação dele. Então você cria mecanismos que tornam desvantajoso sair antes. É assim que funciona o lockup. Ele não é bem uma proibição da pessoa sair. Ele é um mecanismo que torna tão desvantajoso que a pessoa vai pensar algumas vezes antes de tomar essa decisão de sair do projeto. Então você cria esses mecanismos, você amarra essas pontas para garantir que as pessoas que estão envolvidas vão se comprometer, para garantir que as pessoas vão dar o resultado que se espera delas ali ao longo do tempo, ou pelo menos por aquele período mínimo de tempo. E isso torna as sociedades mais saudáveis e para investidores, para buyer sides, né, os lados, as empresas que vão comprar, que participam de operações de M&A, corporate venture capital, tudo isso é visto com muito bons olhos, porque mostra compromisso. E, mais uma vez, o mercado investe muito nas pessoas, muito mais nas pessoas do que no próprio produto ou serviço que a empresa está oferecendo, porque produtos bons podem morrer nas mãos de pessoas ruins e vice-versa. Produtos ruins podem se transformar em grandes negócios se estiverem nas mãos das pessoas certas, no momento certo, com o alinhamento correto. Esse é o lockup, uma explicação bem simples, bem objetiva, para você entender essa cláusula que pode aparecer nos seus contratos, nos documentos que você vai assinar na sua empresa e também, do ponto de vista estratégico, você pode utilizar o lockup, você como fundador, como sócio, para poder viabilizar o envolvimento das pessoas com mais compromisso aí na sua empresa, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, achou fácil, didático, entendeu, foi valioso para você, deixa o seu like para chegar a mais pessoas esse vídeo e, claro, se inscreve no nosso canal para a gente poder sentir que estamos fazendo um bom trabalho aqui ao longo deste conteúdo. Espero que tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!